toda vez que eu faço apresentações, eu tento escrever minha ideia, os textos como tópicos para me ajudar na hora das discussões, tá? Então, eu escrevi um texto para a gente poder discutir. O Livan, quando ele me convidou, ele disse que vocês estavam trabalhando o Sermão da Montanha. E aí ele sugeriu para mim escolher um trecho do sermão de poder refletir aqui hoje. E o trecho que eu escolhi foi o versículo de 38 a 48, tá? Do sermão, que é a parte final, em que Jesus vai fazer várias ponderações éticas e é onde vai se concentrar a nossa conversa hoje, principalmente tendo como panorama, que eu vou trazer a referência, que é a polarização que a gente está sentindo hoje, principalmente nessa pandemia insana, cenário político mais insano ainda. Então, a ideia é, eu vou ler esse texto, tá? E aí eu vou trazer uma análise de Mateus, porque penso que o contexto histórico no qual esse trecho foi exposto de Mateus, ele está muito ligado ao contexto histórico que a gente está vivendo. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer aí, um certo paralelismo, vai ajudar muito a gente pensar o que Jesus queria dizer quando ele disse tais coisas. Então eu vou fazer esse primeiro momento dessa leitura e aí eu vou explicar um pouquinho como é que foi a escrita do livro de Mateus para a gente ter uma noção bem ampla de como que aconteceu isso. E aí eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico de criação desse livro, que na realidade foi mais um apanhado de vários testemunhos da vida de Jesus. Mateus, ele não vivenciou a vida de Jesus, né? Ele não viu Jesus. Então, toda a escrita do livro de Mateus, na realidade, foi uma coisa do tipo, ouvir falar. Então, foi parte de uma oralidade, e as pessoas falando, escrevendo sobre Jesus, e ele pegou vários desses testemunhos e acrescentou nesse livro. Então, a gente vai discutir um pouco sobre esse contexto por trás, todo o Império Romano que estava desenvolvendo uma pressão política enorme, e ao qual Mateus tentou responder. Tá? Então, e aí, esse contexto histórico, ele vai coincidir diretamente com o contexto no qual a gente está vivendo. Então, fechada essa primeira parte, eu vou ler de novo esses trechos, esses versículos para vocês, para a gente já começar a pensar a partir de outro panorama esses versículos. Né? Normalmente, não sei vocês, mas quando eu li o Sermão da Montanha na igreja, e quando eu ouvia pregações sobre o Sermão da Montanha, o pastor, a liderança, costumava chamar muita atenção acerca do conteúdo ético, moral e os ensinamentos, mas em nenhum momento houve uma preocupação de ensinar por que Mateus fez isso, o que havia por trás desse sermão. Só foi Jesus lá que começou a falar um monte de coisa e é isso, né? Acabou ali, a gente agora tem que aprender a conviver uns com os outros igual Jesus está instruindo. Não foi bem assim. Tem uma intencionalidade no Sermão da Montanha. E eu acho que isso daí é uma coisa que passa muito batido para muita gente. Não é tudo... Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito racional nas minhas coisas. Então, eu chego a ser muito chata, inclusive, com relação a isso. E aí eu acho que no final a gente pode conversar um pouquinho sobre tudo, né? Todas as ideias que vocês tiveram, as reflexões e os sentimentos de vocês também em relação a tudo que foi dito. E a gente pode encerrar dessa maneira. Então, vamos lá. Então, o trecho que eu escolhi conversar com vocês essa noite, eu vou ler para vocês o trecho, para a gente poder já ter um ponto de partida. Ouvistes que foi dito. Eu estou usando, gente, a Bíblia de Jerusalém, que é a única Bíblia que eu tenho em casa, tá? Todas as Bíblias que eu tinha, eu devolvi para os meus pais, que são teólogos, e a única que eu mantenho aqui é essa, porque é a que eu mais gosto de tradução. Então, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Quando eu li esse trecho, eu fiquei, caraca, bem exigente, né? Difícil, mas vamos lá. Então, o Evangelho de Mateus, para quem não sabe, ele na realidade é uma cópia, tá? É uma cópia de vários testemunhos presentes numa fonte que dentro da hermenêutica bíblica a gente chama de fonte Q. Tá? O que é essa fonte Q? É uma fonte original que ninguém sabe, ninguém conhece exatamente, porque ela se perdeu, mas é uma fonte que tanto Mateus quanto Lucas tiveram acesso para reproduzir os textos que foram para os seus evangelhos. Tá? Então essa fonte assim, meio misteriosa, assim, que não se sabe em termos de documentação histórica. E aí você tem o Evangelho de Marcos, que é um evangelho que não usou a fonte Q praticamente como referência. Então, o Evangelho de Marcos, ele é um testemunho que a gente chama até de original, porque em relação a Mateus e Lucas, que são cópias de vários trechos, o Evangelho de Marcos contém uma autenticidade bem maior. E aí a gente pode se perguntar, acho que a primeira coisa que a gente deve se questionar quando a gente lê um livro bíblico, né, o primeiro passo, assim, para a gente entrar nesse livro, para a gente começar a entender mais ou menos o que esse livro quer dizer, a primeira camada, é se questionar quem escreveu esse livro. Né? Quando a gente fala Mateus, então a gente imagina, deve ser um autor chamado Mateus, que eu não sei quem é, né, que escreveu esse evangelho, que copiou essas coisas, que trouxe esse evangelho para nós hoje. Né? Só que aí a gente tem, dentro dos estudos bíblicos, uma documentação histórica que fez uma investigação profunda acerca da autoria de Mateus, e aí eles desenvolveram duas hipóteses sobre quem poderia ser esse autor, né, do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus. Então, existe uma primeira teoria que alguns defendem, que dizem que pode ter sido um escriba, né, uma pessoa que realmente era responsável dentro da comunidade judaica por reproduzir, copiar realmente trechos, manter registros atualizados estava acontecendo ao redor dessa comunidade na época, ou então pode ter sido, que é a teoria mais defendida, inclusive, porque, vou explicar para vocês direitinho, é um conjunto de pessoas que foram chanceladas por um redator final. Então, era um conjunto de pessoas que sabiam escrever, né, da comunidade judaica, que eram chanceladas por um escriba maior, que olhava aqueles textos lá e organizava eles, e aí montou esse livro, esse evangelho final, que foi chamado de Evangelho de Mateus. Provavelmente esse redator final se chamava Mateus, por isso o livro Evangelho de Mateus. Tá? Então, por que essa teoria é a mais favorável atualmente? Porque o Evangelho de Mateus, ele tem várias partes um tanto confusas entre si, que parecem ter sido pessoas diferentes terem escrito essas partes. Se vocês forem ler o evangelho como um todo, ele não é um evangelho completamente coeso, ele tem escritas diferentes no meio, né? Como se tivessem autores diferentes. Só que não eram autores do tipo um de cada época, eles estavam todos reunidos e escrevendo juntos. E aí uma segunda camada que vocês têm que entrar para a gente poder tentar entender um pouco melhor esse evangelho, porque isso tudo, gente, vai ajudar vocês a entender o conteúdo do Sermão da Montanha, né? Para não entender de maneira aleatória. Tá? Então, quando o Evangelho de Mateus foi escrito? Bom, se a gente não sabe exatamente a autoria, aí fica um tanto complicado a gente definir o período em que esse evangelho foi disposto, né, em que ele foi realmente escrito e disposto para a comunidade. Né? A gente não sabe bem quem escreveu, então é difícil a gente determinar o período. Mas também toda a pesquisa histórica que é feita em torno dos livros bíblicos, eles definiram que o evangelho foi escrito depois do livro de Marcos, já que usou essa fonte que é essa fonte original, que é comum ao evangelho de Mateus e Lucas, e essa fonte ela é
posterior ao livro de Marcos. Então, ok, então é um evangelho que foi escrito depois do livro de Marcos, provavelmente. O evangelho de Marcos foi anterior ao evangelho de Mateus. E um outro ponto é que provavelmente esse evangelho foi escrito conforme a leitura, à medida que você vai lendo as ocorrências históricas que Mateus escreve no evangelho, eles sinalizam que foi escrito por volta dos anos 80, 90, depois da morte de Cristo, tá? E aí você já começa a pensar, nossa, então, peraí, o que estava acontecendo nessa época? O que estava acontecendo durante os anos 80 e 90, depois da morte de Cristo? O que estava acontecendo no Império Romano? E a quem Mateus pretendia responder nesse evangelho? Então, a ideia central desse livro, desse evangelho de Mateus, era apresentar Jesus como representante de uma tradição. E essa tradição, Mateus considerava sendo a tradição verdadeira. E a gente vai entender por que ele tinha essa preocupação de trazer à tona que essa tradição que está escrita nesse evangelho é para ele a tradição correta. Tá? E aí vocês já começam aí a pensar, antecipar uma espécie de polarização. Opa, peraí, então se Mateus está aqui querendo afirmar para mim que a tradição que ele está colocando, apresentando nesse evangelho é a tradição verdadeira, então tem tradição falsa. Quem que estava defendendo tradição falsa? E a gente pode perceber, inclusive, em trechos do Sermão da Montanha, o quanto que Mateus estava preocupado em reafirmar a existência dessa tradição falsa, que a gente vai ver também. Tá? Então, o que o Mateus faz nesse evangelho? Esse é um evangelho muito característico, quando a gente vai fazer a disciplina de hermenêutica bíblica, e a gente fica um pouco impressionado também de Novo Testamento, que a gente vai perceber que é um evangelho que faz o que a gente chama na academia teológica de leitura tipológica. O que é a leitura tipológica? É quando você vai ler o Antigo Testamento, vai pensar, tipo, nossa, Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Então, Mateus, ele começa o evangelho fazendo o quê? Genealogia de Jesus. Vai lá para o Antigo Testamento e vai começar. Porque Jesus veio de tal pessoa, que veio de tal pessoa, que veio de tal pessoa, e tudo está lá concentrado no Antigo Testamento. Então, qual que é a preocupação de Mateus? É estar o tempo todo reforçando Jesus como sendo cumprimento das promessas de Deus que foram prometidas lá no Antigo Testamento ao povo de Israel. Então, a gente até chega a compreender Mateus assim, como se ele estivesse falando que Jesus era um segundo Adão, assim, né? Era um novo Adão, um novo ser que vai dar origem a uma nova humanidade que foi prometida por Deus lá atrás. Então, esse é a intenção, o objetivo que Mateus está tendo em mente, dentro das nossas análises históricas, para ele poder escrever e se dar esse trabalho de fazer a cópia desses testemunhos. Porque, gente, eles não copiavam todos os testemunhos. Eles selecionavam os testemunhos sobre Jesus. E eles tinham várias intenções nessas seleções, tinham critérios. A quem que eles queriam responder. Então, esse evangelho de Mateus é a mesma estrutura, o mesmo raciocínio. Então, a gente vai agora para a parte mais basilar, para a gente poder entender esse Sermão da Montanha, principalmente esse trecho final, no qual eu vou me concentrar. Bom, a gente tem que entender o contexto histórico por trás da escrita, né? Se ele escreveu entre os anos 80 e 90, o que estava acontecendo nessa época? E não havia encontrado até o momento alguma sociedade que ameaçasse o Império no mesmo nível de altura. O Império Romano era assim, tipo Estados Unidos. Pensa em Estados Unidos, ninguém consegue ameaçar os Estados Unidos. Não houve, se a gente for parar para pensar, não houve uma guerra no interior dos Estados Unidos por parte de nações. A Europa foi destruída durante a Guerra Mundial, mas tem ninguém que olhe e fale, vamos jogar uma bomba ali dentro. Estados Unidos é uma nação impenetrável e eles fazem questão de se manter assim. O Império Romano era mais ou menos assim, era uma nação impenetrável. Tá? E Mateus, a comunidade de Mateus, estava escrevendo nessa época, em que o Império Romano estava no auge. Tá? Então, o seu maior segredo para a manutenção desse poderio se concentrava no exército. O Império Romano tinha um exército, assim, poderoso mesmo. Então, que era responsável por manter a dominância do Império. Contudo, sustentar o exército se tornou gradativamente uma atividade muito dispendiosa para o governo
começou a recorrer a algumas estratégias político-econômicas para lidar com isso. Porque quanto mais você conquista, mais pessoas você tem que alimentar, mais soldados você precisa para fazer mais conquistas. Então, a expansão do império, gente, era uma coisa assim que gastava dinheiro como se fosse rio, assim, cascata. Dinheiro para poder sustentar, manter alimentação, qualidade de vida. E não era só os soldados, eram os soldados e suas famílias. Então, era muita gente que estava envolvida nesse projeto. E aí o governo do Império Romano começou a pensar, a gente precisa arrumar um mecanismo aí de arrumar dinheiro, porque a gente precisa sustentar esse exército, porque é por meio desse exército que a gente está conseguindo manter, né, nesse poderio. E aí a principal estratégia que eles desenvolveram foi o aumento da tributação das comunidades e bárbaras, que dependiam de um bom relacionamento com Roma para sobreviverem. E aí eu recomendo fortemente vocês assistirem uma série, se vocês viram, chamada Barbarê, Netflix. É uma série, é uma minissérie, na realidade, que explica muito bem como é que Roma, assim, ela abusava das comunidades. Os soldados romanos, eles iam com frequência nessas comunidades de bárbaros, ou seja, bárbaro era tudo aquilo que estava fora do império. Tá? Então, eles iam lá nessas comunidades, que eram de pessoas muito pobres, né, e que tinham uma infraestrutura muito mais simples, e iam lá e falavam, ó, vocês estão devendo tributo tal. E aí eles tinham que dar um jeito de arrumar aquele tributo para conseguir se manter em coerência com o império, em harmonia, porque senão os soldados iam lá e saqueavam tudo, matavam todo mundo, e não tinha conversa. Né? Então, o jogo que o Império Romano arrumou foi esse. Vamos tirar dinheiro dessas comunidades. E aí eles tinham que passar não só dinheiro, mas também alimentação. Então, eles começaram a produzir o dobro de comida, não só agora para sustentar a comunidade, mas para sustentar o exército. Tá? E Mateus está ali, está escrevendo em torno de tudo isso. Né? Vamos o tempo todo se lembrar de Mateus ali vivenciando essa época, a comunidade de Mateus. Então, formou-se com isso aquilo que na história a gente chama de patriarcado romano, tá? Que era composto pelo governo e pelos seus militares, que viviam de explorações diversas. Eram, assim, explorações, tá? Econômica, sexual, prática de tortura, psicológica, para fim de arrecadar esses tributos de maneira, né, ocasional. O Império Romano não ficava avisando, tipo, semana que vem a gente vai estar aí arrecadando tributos. Não. Gente, eles tinham que estar produzindo constantemente, porque a qualquer momento os soldados poderiam aparecer. E aí vocês podem se perguntar, mas não havia ninguém que se rebelava contra o sistema? Sim, havia. Então, a gente teve uma série de movimentos que insurgiram contra essa política, e quando o Império Romano reprimia esses movimentos, eles pegavam as pessoas que sobreviviam e transformavam elas em escravos. Tá? Eles tinham suas terras tomadas e, bom, aqueles que se submetiam, eles sobreviviam, e aí isso tornava as colônias, de certo modo, vigilantes umas das outras, uma vez que a rebelião ela não poderia se infiltrar em outras comunidades, caso contrário, estava tudo fadado à destruição pelos soldados. Tá? Então, as comunidades começaram a ficar, opa, peraí, eu tenho que me afastar dessa comunidade aqui, porque se acontecer alguma rebelião ali dentro, eles vão querer me convocar também, porque todos somos, de certo modo, aliados, né? Nós estamos juntos uns dos outros. E eu não posso me aliar a esses movimentos de insurgência, porque senão o Império Romano vai massacrar todo mundo que estiver envolvido. Tá? Então, com o encaminhamento de sua política de dominação, Roma começou a construir uma dinâmica que ela denominou de nova ordem mundial. Para justificar essa política em relação às pessoas que eram dominadas, a essas comunidades bárbaras e às pessoas pobres que não tinham como se defender, seu discurso convencia essas pessoas de que a proposta era levar civilização e progresso ao mundo. Então eles olhavam assim e falavam, gente, vocês estão lutando contra o quê? A gente está ajudando a melhorar o mundo. Com isso, a gente tá, olha só, nós estamos no auge, nós somos poderosos, ninguém invade a gente, vocês deveriam agradecer a Deus, porque ninguém está invadindo a gente, vocês não estão sofrendo fome. E aí eles usaram toda uma manipulação de discurso. Vocês podem começar a pensar um pouco no que a gente está vivendo na política atual também, a manipulação de discurso que a presidência
faz para a gente tentar se manter aí conformado com uma realidade que não existe, né? Assim, se instaurou aquilo que a gente chama de Pax Romana, tá? A paz romana, que resistiu entre os anos de 29 a.C. até 180 depois de Cristo. Foi muito tempo de discursos manipulatórios, né? Este foi um período de ausência de conflitos, portanto, de paz e conformismo, e bem como foi uma época de escrita do Evangelho de Mateus. Mateus foi escrito na época da Pax Romana. Então, esse período foi um período de uma tranquilidade dissimulada, tá? Uma tranquilidade que foi manipulada pelo Império, que tentou mascarar quaisquer medidas de perseguição, violência e desobediência na tentativa de impor uma realidade fictícia e paralela ao que estava acontecendo por debaixo dos panos. Então, tudo o que acontecia, gente, de insurgência, de rebeldia, o Império nem dava o trabalho de divulgar nem nada. Ele ia lá e bloqueava e matava todo mundo, mesmo. Então, dava essa impressão para muita gente que era muito privilegiado, por exemplo, as pessoas que tinham condições financeiras, as camadas mais ricas, de que nada estava acontecendo, de que o Império realmente estava numa época de bonança muito grande, né? Enquanto as pessoas pobres estavam sofrendo e não tinham direito de se defender, e as pessoas que se insurgiam contra o Império eram imediatamente mortas ou violentadas ou ameaçadas. Tá? Então, era uma paz velada, né? E pensemos que a gente está experienciando um momento um pouco parecido em termos de censura na nossa política atual, que a gente sabe muito bem, qualquer pessoa que fala mal do presidente, o presidente vai lá com o poder jurídico dele e tenta dar um jeito de silenciar essa pessoa. Isso se a gente não sabe também as situações que aconteceram meio estranhas aí durante a política, que a gente fica, até que ponto o presidente só vai com questão jurídica, né? Mas, enfim. O discurso vigente, ele polarizou a população de Roma, pois, de fato, algumas pessoas elas enxergavam um avanço e achavam justificável defender esse avanço às custas da opressão de várias comunidades, como se a violência e o terror que essas comunidades estavam enfrentando fosse uma moeda à altura do progresso. Novamente, mais uma semelhança que a gente tem aí. Não, gente, mas tem pessoas morrendo, mas são pessoas fracas, são as pessoas que não aguentam uma gripezinha. As pessoas que estão sobrevivendo são as pessoas que estão aí. A gente está querendo trabalhar, a gente está querendo manter um sistema econômico, porque senão o Brasil vai afundar por causa da pandemia. Nem percebe que o Brasil está afundando por causa da pandemia, né? Então cria-se um discurso muito ilusório que tenta sustentar esse ideal aí, esse romance com relação à possibilidade que está acontecendo, que a gente chama de negacionismo. Com o tempo, conflitos se insurgiram cada vez mais. Aí as pessoas começaram, né, tipo, a entrar e a confrontar o império. Que o imperador, todos os seus soldados reprimiam com o uso de seu autoritarismo. E para isso, o exército militar foi a principal arma utilizada pelo imperador para impor uma ordem delineada sob constante vigilância. Então, o tempo todo estava lá o imperador com seu exército, porque sem o exército, o imperador não era nada. As pessoas podiam invadir lá a casa do imperador e destruir ele, mas só não conseguiam fazer isso porque tinha milhares de soldados na frente, né? Camadas e camadas de soldados impedindo. Bom, somado a essa estrutura que foi construída, a gente ainda tinha uma propaganda ideológica do Império que reforçava o poder de Roma como um império absoluto, um império impossível de ser invadido, um império impossível de ser submetido. Os rebeldes eram punidos em praça pública para promover o temor público. As pessoas começaram a ter medo do imperador, né, e de seus soldados, e aí ele conseguia manter com isso uma obediência sistêmica. A gente pode até tipo, isso é bem ditatorial, é ditatorial. O discurso de poder que dominou nesse período, isso a gente pensando, a comunidade de Mateus está ali vivendo esse período, né? Então, o discurso de poder que dominou nesse período era acompanhado de uma narrativa religiosa ainda, porque o Império Romano tinha sua religião, embora eles permitissem a prática de outras religiões no seu espaço. Então, os líderes do Império, eles afirmavam que os deuses romanos eles se aliavam aos poderosos e que as conquistas
exploratórias eram parte da vontade divina. Logo, qualquer movimento contra eles era uma ameaça à própria doutrina religiosa. A religião, então, serviu como uma arma de potencialização dessa dominação sobre os mais fracos, e com isso contou com o apoio popular dos seguidores dessas religiões, porque os seguidores tinham grana, tinham privilégios, tinham benefícios, não estavam sofrendo essa opressão. E a gente pode ver aí também outra correlação com o que a gente está vivendo hoje em termos de religião, o uso do discurso religioso para sustentar um mecanismo de autoritarismo. E aí, entre os anos de 66 a 73, houve uma coisa que a gente chama de Grande Revolta Judaica. Foi assim, um esforço dos judeus, porque uma das camadas opressas pelo Império Romano era dos judeus também. E aí os judeus resolveram tentar entrar num movimento contra o Império. Há até algum boato na história, um discurso de que os fariseus eles tinham o hábito de andar com uma faquinha dentro do manto, debaixo do manto, porque a qualquer momento que eles encontrassem um soldado romano, eles iam lá e matavam o soldado com a faca. Então, para vocês terem noção do nível de ódio que eles começaram a adquirir em relação ao Império. Então, essa grande revolta judaica, ela começou se abstendo do pagamento dos tributos. Aí os soldados chegavam lá na comunidade judaica e falavam, cadê meus tributos? Eles falaram, não temos tributos para vocês. E aí os soldados ficavam, ok, voltavam, falavam com o imperador. O imperador, não, então vamos tentar de novo no dia seguinte. Ficou, né? E aí as pessoas começaram a aderir a esse movimento. E aí várias pessoas começaram a se abster dos tributos. E aí evoluiu para o ataque aos cidadãos romanos. Aí os judeus começaram a realmente ir para cima, né? Essa resistência ganhou apoios além do território da Judéia, e com isso recebeu força. Diante disso, o Império percebeu, o negócio estava escalando, e aí foi reagir. Só que não foi reagir, né? Tipo, gente, parem com isso. Foi reagir, crucificou os judeus, os rebeldes, na frente dos judeus, matou todo mundo, mulheres e crianças, e destruiu o Templo de Jerusalém, que era a referência sagrada que eles tinham. Né? Com isso, o judaísmo ele se recuperou lentamente. Foi assim, drama, né? Um drama nesse sentido, tipo, meu Deus, destruíram o Templo de Jerusalém. E agora, o que a gente faz? A gente vive em referência ao Templo de Jerusalém. A gente precisa se reconstituir, a gente precisa se reestruturar. E aí, o judaísmo ele se reorganizou em um novo movimento que foi conhecido como judaísmo formativo, no sentido de judaísmo que entrou num processo de formação. Ele começou a se desligar da ideia de um templo e a se formar entre si, entre os próprios colaboradores. Se tratava dessa vez, então, de uma fé que estava mais ligada a um templo ou um edifício sagrado. Ela era mantida entre seus participantes. Uma coisa que é importante vocês terem noção aqui é que a comunidade de Mateus era uma comunidade de judeus. Aí vocês começam a pensar, mas judeus, seguidores de Cristo. Como que isso funcionava? E nesse processo de formação de um novo judaísmo, o que aconteceu com essa comunidade? Bom, esse judaísmo, ele se constituiu da reunião de vários grupos sectários que eram marginalizados, aqueles que sobreviveram ao ataque do Império Romano, né? Por volta dos séculos 3 e 4, então se transformou naquilo que a gente chama de judaísmo rabínico, que é o judaísmo que saiu da referência do Templo de Jerusalém e entrou na referência do rabino. O rabino é quem conduz agora o judaísmo. O rabino foi um papel que foi criado nessa época, justamente para eles terem uma referência, uma autoridade, uma liderança, algo que conduz. Então, a questão do judaísmo formativo é importante e interessante, pois a comunidade de Mateus, ela se desenvolveu junto com esse judaísmo. À medida que esse judaísmo ia caminhando, a comunidade de Mateus ia caminhando junto. Tá? E, por conta disso, ela se assemelhava a esse judaísmo em muitos quesitos, como, por exemplo, no estabelecimento desses papéis de autoridade, que a comunidade de Mateus começou a instituir também, hierarquia, para fins de organização desse meio. Tipo, gente, vamos estabelecer aqui quem que vai comandar as coisas, porque a gente precisa ter alguma liderança que vai nos conduzir também. Né? Vocês têm que entender que o estabelecimento de hierarquia é uma forma que o cristianismo desenvolveu durante os primeiros anos
dele para conseguir estabelecer sobrevivência frente às outras religiões. Falta de hierarquia é igual a caos, tá? Então, eles tiveram que estabelecer uma autoridade, uma pessoa que conduz. E essa liderança não é necessariamente a pessoa que manda em tudo, né? Mas é a pessoa que se torna referência para a tomada de decisões. Então, é preciso observar que após a década de 70 depois de Cristo, lembrando que o Evangelho foi escrito entre 80 e 90, a destruição do Templo de Jerusalém também estimulou a formação de um grande concílio judeu. O que é um concílio? É uma reunião, né? Vários judeus, autoridades dos dias se reuniram e eles estabeleceram a forma desse novo judaísmo. A gente tem aqui um judaísmo que está se estruturando, a gente perdeu nosso tempo, a gente precisa pensar agora em novas diretrizes para esse novo judaísmo. E aí, dentre essas regras que eles estabeleceram, eles reformularam algumas regras, dentre elas, estava a chamada bênção dos dissidentes, ou seja, era uma excomunhão de todos que não se encaixavam na estrutura doutrinária do judaísmo. Gente, é judeu, originalmente mesmo, quem nasce na comunidade judia. Não tem conversa, tá? Uma pessoa que casa com um judeu, geralmente é judia. Os judeus, de modo geral, aqueles que são ortodoxos, não aceitam que uma pessoa, um jovem, case com uma pessoa fora da comunidade judia, para manter a pureza de laço. Tá? E aí, quando esse judaísmo ele, reformulou suas regras, ele retomou isso daí. Ele falou, não, a gente só vai aceitar pessoas agora, que estão dentro dessa comunidade, porque isso daí é o mandamento original de Deus. São as pessoas que são descendentes de Abraão, são as pessoas que estão ali, ó, com a gente desde as origens, é o povo escolhido de Deus, é o povo de Israel, nós somos essas pessoas, né? Aí teve Cristo que apareceu aqui e tal, e bagunçou tudo, e a gente ficou tipo, mas alguns judeus começaram a ser Cristo, né? Realmente entenderam que ele era o Messias, e os judeus tinham essa esperança do Messias. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Jesus Cristo era o Messias ou não era? E aí teve alguns judeus que se opuseram, falaram, não, Jesus Cristo não é o Messias, porque o Messias ia nos libertar de toda a opressão do Império Romano, e Jesus Cristo não nos libertou, né? Então, houve muita discussão acerca disso, e alguns judeus mantiveram, ok, não, eu vou seguir o Messias, porque para mim, Cristo é o Messias. E outros judeus olharam e falaram, não, o Messias não veio, Jesus Cristo não era o Messias, ele era um profeta, né, no máximo. Dentro dessa situação, houve uma cisão. Nesse momento em que o judaísmo formativo começou a se estruturar, ele olhou e falou, as pessoas que seguem o Messias não são judeus, porque o profeta, ele não é o Messias, Jesus não é o Messias. Para a gente, o Messias ainda não veio. E aí cortou fora essas pessoas, e aí esses judeus, e alguns gentios também, eles ficaram perdidos. Ok, o que a gente faz? A gente perdeu nossa comunidade, tornaram os dissidentes. Bom, isso daí, essa prática de banimento, era uma prática muito comum na época, tá? Não era uma prática só dos judeus. E aconteceu também na comunidade de Mateus, tá? Todavia, os dissidentes judeus, no caso, eram esses gentios judeus que recentemente foram chamados de cristãos por Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi um pai da igreja que olhou para esse de Cristo e resolveu chamar ele de cristãos. Foi Inácio de Antioquia quem, por exemplo, denominou esse movimento de cristianismo. E foi daí que começou a surgir a religião, de certo modo, né? A estruturação dessa religião que saiu de Cristo, tá? Porque Cristo não era cristão, Cristo era judeu. Então, a formalização dessa dissidência, que até pouco tempo atrás ainda era aceita em algumas comunidades judaicas, e a gente tem o apóstolo Paulo, tanto ajudou na manutenção da harmonia entre esses dois judeus e gentios. Gente, não fica aí em rixas um com o outro. Vocês conseguem entrar no equilíbrio, né? Aí, vereador geral, aí foi. Né? Não tem como manter uma harmonia de discurso com uma comunidade que não nos aceita. E aí levou uma rivalidade que pode muito bem ser identificada em Mateus. Quando vocês começam a pensar agora no Sermão da Montanha, pensa nessa rivalidade. E Mateus está querendo responder a essa rivalidade, tá? Por exemplo, uma coisa que Mateus tem nos textos
dele é a resistência ao uso de termos judaicos para se referir a autoridades. Ele não usa, ele estabelece os papéis, mas não chama, por exemplo, a liderança de rabi. E para ele, rabi é um termo judaico, não é um termo da comunidade, né? E também fariseus, e vai. Então formou-se devagar uma oposição. A comunidade de Mateus, ela se via como verdadeiro povo de Deus, praticando inclusive outro modo de interpretação da lei. Eles começaram a reler a lei. O que é a lei? É a Torá, é o decálogo de Moisés, 10 mandamentos. Eles começaram a reler aquilo e pensar, tá, os judeus praticam dessa maneira, mas não é assim que a gente lê, porque agora a gente tem Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa nova referência. E aí as coisas começaram a se transformar doutrinariamente. Para essa comunidade, a de Mateus, a referência do exercício da lei, então, era Jesus Cristo, sendo que o Antigo Testamento ele apontava as profecias para essa comunidade que cumpriam na vida de Jesus. Isso reforçou ainda mais o conflito que havia se formado, e o texto de Mateus focou sobretudo em justificar esse relacionamento conturbado. Tá? O tempo todo Mateus estava falando, nós somos a comunidade correta, nós seguimos a fé verdadeira. Tá? A destruição do templo dos judeus foi, por exemplo, para a comunidade de Mateus, eles começaram a entrar nesse curso, né? Uma confirmação do juízo de Deus sobre Israel, o qual Jesus havia anunciado. Visão essa que foi completamente repudiada pela comunidade judaica. Basicamente, o que Mateus queria dizer nessa hora é, gente, foi Deus que quis destruir o templo de Jerusalém, Deus que matou os judeus, porque ele queria puni-los por sua falsidade na fé. Então, o Mateus, ele tem, às vezes, essa... Ok, isso é meio estranho, né? Entrar nesse tão conflituoso, mas a gente tem que se lembrar que a Bíblia é feita por seres humanos. O tempo todo a gente tem que se lembrar disso. São pessoas inspiradas por Deus? São, mas continuam sendo seres humanos. O fato de ser inspirado por Deus não significa que a pessoa é perfeita. Que a pessoa continua tendo dificuldades e que ela tem uma consciência maior ainda das suas dificuldades. Então, o sectarismo ele se fortaleceu quando os judeus em formação também se assumiram como verdadeiro povo de Deus. E aí ficou essa coisa, mas peraí, quem é o verdadeiro povo de Deus? Aquele meme de John Travolta, né? Ele olhando para lá, não sabendo para onde vai. Né? A pessoa que era seguidora de Cristo se afirmava como verdadeiro povo de Deus, e a pessoa que não era seguidora de Cristo e achava que o Messias ainda não havia chego, também se afirmava como verdadeiro povo de Deus. Ambos os grupos caminhavam juntos, se inspirando mutuamente, que é engraçado. E, ao mesmo tempo, eles se mantinham separados em constante atrito. Então, eles estavam lá brigando um com o outro e, ao mesmo tempo, ok, vou começar a assumir uma hierarquia aqui na minha comunidade, porque a comunidade judaica também está fazendo isso. Outra situação interessante é que, como eu falei, Mateus ele se apropriou à sua maneira das novas estruturas e papéis exercidos dentro do judaísmo para fim de organizar a sua comunidade. Dentre os papéis apropriados, que Mateus não abriu mão de jeito nenhum, e aí ele virou e falou, os judeus fazem isso, vou fazer também, foi a do escriba, que era responsável por escrever e manter toda a documentação da comunidade, igual eu falei no início. Então, quando a gente vai ver em Marcos, testemunho que o Mateus copiou algumas passagens, o grupo dos escribas judeus, eles estão condenados junto com os fariseus em vários momentos. E aí o que Mateus faz? Ele vai lá, copia alguns desses trechos e corta os escribas do meio. Fala, não, é só os fariseus que são condenados. Porque ele tem essa coisa com os escribas, que a gente suspeita, né, que ele tenha sido escriba. Então, falar contra os escribas seria falar contra ele próprio. Então, no interior desse sectarismo, é necessário realizar a crítica a Mateus também. A gente precisa realizar a crítica ao próprio evangelho, tá? Porque como humano, Mateus, seja uma comunidade, seja um grupo de pessoas ali escrevendo o evangelho, seja uma pessoa só, um escriba, ele tem as suas dificuldades. A comunidade cria no texto um sentimento de oposição que coloca o judaísmo formativo, que é esse judaísmo dominante na época, como um grupo odioso, justo, falso, enquanto os marginais, eles são os verdadeiros, eles seguem a lei da forma correta e eles se opõem a toda essa injustiça e iniquidade promovida pelos outros. Olha só como eles nos oprimem, olha só como nós somos coitados. É isso que Mateus faz às vezes. E nesse sentido, a gente entra na Constituição do Direito,
apresentado por Jesus, conforme Mateus, conhecido como Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Talvez a questão que acabe surgindo aí na mente de alguns de vocês é se havia tamanha rivalidade entre a comunidade mateana e os judeus que estavam se formando, por que o Sermão do Monte orienta, por exemplo, a amar o próximo e os inimigos? É o que a gente viu, né? Então, existem 3 teorias que ajudam a gente a pensar na intenção de Mateus em apresentar esse discurso acerca de uma posição muito contrária ao que a gente esperava em nível de reação por conta da rivalidade. Bom, uma teoria que a gente tem é o sermão ele foi uma série de exigências de Jesus aos seus discípulos. Tá? Aliado aos 10 mandamentos, o sermão se completa formando uma espécie de regra ético-religiosa para os seguidores de Cristo. Outra teoria que a gente tem que é uma teoria um pouco mais complicada de lidar, que é muito pouco aceita, o sermão apresenta um ideal inatingível de propósito. Jesus está lá falando que você tem que amar seu inimigo e ele sabe que você não dá conta de amar seu inimigo, tá? Então, Jesus sabe da impossibilidade do cumprimento das regras do sermão. Com isso, ele quer mostrar o quanto que o ser humano precisa de Deus. Só com Deus você vai conseguir amar seus inimigos. E as pessoas não aceitam muito bem essa argumentação, essa teoria, tá? E aí a gente tem uma última teoria para a gente poder pensar que vários discursos de Jesus têm uma tendência de anunciar o fim, tem uma abordagem escatológica, tá? E aí esse sermão revela sutilmente a iminência de uma catástrofe, com isso apresenta uma espécie de moral do último momento. Então fica essa coisa meio tipo, se vocês não agirem dessa maneira, vocês não vão ser salvos. Bom, a gente pode perceber que nenhuma dessas 3 teorias elas se enquadram totalmente no discurso do sermão, tá? Todavia, é inegável que o sermão seja um conjunto preciso de ensinos para a boa vivência da fé cristã. Então, além disso, é interessante observar que o Sermão do Monte ele se assemelha muito em estrutura e discurso às mesmas orientações fornecidas por Jesus no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 49. Lá, o que indica é que ambos tiveram o mesmo testemunho da descrição do ocorrido. Se vocês forem ver nessa passagem de Lucas, Jesus está falando quase a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Tá? Ainda que com algumas mudanças, a essência das declarações de Jesus ela permanece. Vocês vão ver que algumas coisas, ok, os raciocínios deles são um pouco diferentes na narrativa de Lucas. Contudo, essas mudanças elas foram feitas com o objetivo de adaptação desse texto ao meio a que ele se dirigiu, que aí encontra um bocado da nossa humanidade. A gente não está falando só para as pessoas que iam ler depois. Eles nem sabiam se a Bíblia ia durar tanto tempo. Eles não tinham como prever isso. Eles não tinham como prever, nossa, eu preciso escrever isso aqui, porque daqui a 2000 anos, pessoas estarão falando numa webconferência no Google Meet sobre esse livro. Não, eles estavam lá achando que o mundo ia acabar em breve e que eles precisavam regimentar o maior número de pessoas. Era esse o sentimento. Né? Imagina se eles chegam aqui e de repente percebem que a gente está aqui lendo uma Bíblia traduzida. E tudo que eles escreveram lá atrás, eles iam ficar tipo, meu Deus do céu, se eu soubesse que ia chegar até esse ponto, eu ia fazer diferente. Então, por exemplo, se a gente vê em Mateus 5,3, Cristo afirma, né? Ele começa o Sermão do Monte assim: felizes os pobres de espírito. Enquanto na mesma versão em Lucas, Jesus diz: felizes vós, pobres, que vós é o reino do céu. Aí você fica, ok, colocou aí uma palavrinha. Tem uma palavra a mais. Tem pobres e o outro tem pobres. Bom, o motivo dessa alteração se dá provavelmente que a comunidade de Mateus não era uma comunidade pobre. Eram judeus que tinham o funfa, tinha dinheiro. Então, é uma advertência que para o autor não fazia o menor sentido. Por que eu vou falar para eles que os pobres, economicamente, são as pessoas felizes? Não faz sentido isso daí. Tá? Então, é uma advertência que Mateus assimilou e resolveu fazer uma troca aí, para poder se adaptar melhor à comunidade dele, ao contexto que ele estava vivendo. De outro lado,
a gente tem que se lembrar que a comunidade de Mateus era uma comunidade oprimida religiosamente, que levou à elaboração da ideia, da expressão pobre de espírito. E aí a gente pode entender, com essa e outras alterações, que o público-alvo de Mateus era a própria comunidade de judeus cristãos, tá? Dissidentes que haviam se formado e que, embora não fossem carentes em nível material, seus participantes queriam saber se havia algo no reino para elas também. A ideia central do discurso, então, não era exatamente promover uma harmonia ou um diálogo com os opositores cristãos na época. Eles não queriam estimular a rixa, tá? Mas eles também não queriam montar um equilíbrio ali, tipo, a gente tem que amar e abraçar o nosso Deus em formação ali, que estão se opondo a gente. Não era isso que eles estavam pensando. A ideia central, nesse sentido, era conferir princípios para o estabelecimento de um modo de vida que se diferenciasse da prática vigente, que era característica dos cidadãos romanos e do judaísmo formativo. Por consequência, o que Mateus busca não é a superação da lei, a gente vê muitos discursos em vários evangelhos, né? Mas a efetivação da lei. Qual que é a lei? É o decálogo, é a Torá, é a lei de Moisés. Então, Mateus ele busca a efetivação no modo mais profundo, que entende as motivações pelas quais essa lei é importante. Ele está olhando e está falando, gente, olha para a lei. Não é para vocês seguirem ela como se ela fosse uma regra de normas. É para vocês olharem e entenderem por que ela é importante. Por que vocês devem seguir ela. E aí Mateus enfatiza a autoridade, seu modo de obedecer à lei, como sendo o único correto, por meio da identificação desse discurso com o nome de Jesus. Se Jesus disse isso ou não, a gente nunca vai saber. Isso daí é uma coisa que eu brinco com até meus alunos, às vezes. Tá? Vocês vão ter que morrer, aí vocês vão lá e perguntam para Jesus. Porque isso daí é uma coisa que vocês não vão saber. Se Jesus realmente fez o Sermão da Montanha, a gente acredita que sim, mas em nível concreto, histórico, científico, não faço ideia, tá? É por isso que a gente tem uma coisa chamada fé. E aí, em alguns momentos, a transgressão e o ensino incorreto da lei é alvo de punição no discurso de Sermão da Montanha. Por exemplo, em Mateus 5,19, ele vai falar, aquele, portanto, Jesus que vai dizer, né? Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor do reino dos céus. A quem que Jesus estava se referindo nesse momento, de acordo com Mateus? Aos judeus, que em oposição a eles, a comunidade deles, aplicavam a lei de outra maneira. Ele estava falando, gente, esses judeus em formação, então, eles estão ensinando errado a lei. Nós aplicamos a lei corretamente. Nós vamos ser chamados os grandes do reino dos céus. Tá? Bom, e aí a gente entra em algumas características do Sermão da Montanha, no final das contas. A gente tem uma primeira característica, tá? O Sermão da Montanha é atribuído a Jesus. Igual eu falei, a gente não sabe se Jesus realmente desenvolveu esse sermão. Existe uma enorme probabilidade que sim, porque Lucas também redigiu esse sermão. Então, houve aí um testemunho que os dois conseguiram apreender e que os dois aplicaram em seus respectivos textos. Então, o relato de Jesus Cristo é o que dá autoridade ao texto. É o fato do sermão olhar e falar, não, foi Jesus que falou isso, então realmente tenho que levar isso a sério. Essa era a preocupação de Mateus. E outra, a noção de evangelho, na realidade, é um gênero. Evangelho é um gênero literário, que significa biografia. Então, o evangelho de Mateus não era o único evangelho que existia na época. Era uma coisa comum no Império Romano escrever evangelhos para poder relatar a vida das outras pessoas. Vamos falar sobre tal pessoa. E aí eles escreviam o evangelho, tá? Então, quando a gente pensa em evangelho, pensem em relatos sobre a vida de alguém. No caso, os evangelhos sinóticos são os relatos sobre a vida de Jesus, tá? Bom, então, tendo isso esclarecido, outra coisa que é importante a gente assinalar é que, normalmente, não era comum a gente narrar a vida dessas pessoas na sua infância e adolescência. Para eles, a vida começava na vida adulta. Criança e adolescente não vivia, né? Não tinha experiência significativa o suficiente para eles descreverem numa biografia. Então, eles iam lá e começavam a escrever a partir
quando a pessoa era adulta e começava realmente a agir, a provocar um fenômeno ali que necessitava ser descrito, ser relatado, tá? Até ela morrer. A infortúnio é que Jesus morreu com 32 anos. Pouca coisa foi escrita no curto espaço de tempo. Outra coisa importante da característica do Sermão do Monte, no caso de Mateus, não tanto no caso de Lucas, é que é uma releitura da lei mosaica, tá? Essa lei mosaica, essa releitura, é uma coisa assim, importantíssima, porque se vocês forem comparar com a lei mosaica, o Sermão do Monte se assemelha muito, ponto por ponto. E uma terceira característica é que não é um discurso de não oposição. Mateus não está olhando e está falando, gente, vocês têm que se opor aos judeus, porque os judeus estão oprimindo vocês. Não, Mateus não quer que a gente se oponha aos judeus. Ele quer que a gente não reaja da forma como os judeus esperam que eles reajam. Ou seja, se eles estão lá oprimindo, qual que é a sua alternativa? Vou oprimir eles também, eu vou revidar, eu vou entrar com violência, estou com raiva. Mateus está olhando e falando, gente, mas isso daí não te torna igual a ele? Vocês não querem ser diferentes? Vocês não foram transformados por Jesus? E aí que a gente entra no núcleo do Sermão da Montanha, tá? Então, o sermão ele é composto por uma série de exageros éticos. Jesus é exagerado mesmo. O sermão, não precisam ficar com medo de pensar assim, tá? Ele faz hipérboles de propósito. Isso era uma forma que os escribas, na hora que eles copiar relato, eles mudavam algumas formas narrativas para impor algumas reações, tá? Então, se Jesus não fosse exagerado, provavelmente você ia olhar e falar, pô, legal, interessante, né? Mas como Jesus, ele cria poderia dizer, todo um clima em torno da questão ética dentro do Sermão da Montanha, você já olha e fala, opa, tem coisa aqui que eu não estou fazendo direito. Eu sou cristão, eu sou cristã. Então, os exageros eram uma prática comum literária no Império Romano e que quero que vocês entendam que eles não são atitudes inalcançáveis. O texto que Jesus está propondo, as práticas, as ações, não é que ele quer dizer, vocês não conseguem fazer isso, então não é isso. Jesus quer dizer que vocês precisam fazer diferente. É outra coisa. Então, as hipérboles eram um recurso comum na época, e no caso servia justamente para introjetar, colocar na cabecinha, assim, nossa, olhar e falar, vai enfiar mesmo, vai meter ali na consciência de vocês uma consciência moral elevada, que é a consciência que caracteriza os seguidores de Cristo. Tá? Então, nesse trecho que eu li para vocês podem perceber que se destaca na fala de Jesus uma preocupação com a confiança em Deus. Como, por exemplo, o autor ele utiliza como recurso uma das formas mais humilhantes do Oriente de tratar alguém, a aplicação de uma bofetada na cara com o dorso da mão na face. Pá. Isso daí, gente, até hoje, gente, se vocês tiverem oportunidade, eu sou apaixonada, tá? Mas se vocês tiverem oportunidade de ver um drama coreano, um drama japonês, algo do tipo, vocês vão ver assim, quando chega aquele momento, aquele clima em que a sogra dá uma bofetada na cara da nora com o dorso da mão, é aquele momento assim de humilhação extrema. Ela olha, né? Então, era a mesma coisa. Eles se sentiam assim, extremamente humilhados, era uma coisa assim muito difícil de lidar e dava uma raiva na hora. Então, o que o Mateus vai olhar? Ele vai pegar esse caso, né, do Sermão da Montanha, como é que Mateus vai sentir esse sermão? Ele vai pegar essa situação, vai fazer uma alusão a essa situação e falar, se alguém te der uma bofetada na cara, vira outra face, ao invés de você ir lá e querer ir para cima da pessoa. Tá? Bom, o Império Romano ele possui um sistema legislativo bem estabelecido. A gente não pode pensar que o sistema jurídico surgiu aqui na contemporaneidade. Olha só como o nosso... Não. O Império Romano já tinha lá um sistema de regras, normas, tinha um sistema jurídico, tribunal, tudo bem estabelecido. Então, era o povo da época que era esse sistema, que era a lei do povo, uma vez que ela era o que declarava os direitos de cada um. Então, o que Jesus recomenda é uma coisa
desafiador. Ele está dizendo, não confie na sua própria justiça. Se alguém te esbofetear, não vai recorrer a nenhum sistema legal para punir essa pessoa. Por exemplo, a lei do talião, né? Que é a história de olho por olho, dente por dente. Se ela te der uma bofetada, você dá outra bofetada. Se ela te violentar, você violenta aquela pessoa. Por aí. Não faça isso, mas ofereça outra face. Ou seja, o que ele não quer, o que Jesus está pedindo é, não receba como humilhação, não se ofenda, mas e também não reaja ao que ele está esperando na hora de dar uma bofetada na cara, é que você tenha raiva mesmo. Você olha e fala, nossa, meu Deus, por que ele fez isso? Se sentiu ofendida. E você vá para cima. Jesus está olhando e falando, não vá para cima, porque é isso que ele espera de você. Se você for para cima, você está igual a ele. Que diferença faz entre você e ele? Então, pensando no contexto atual, se a gente for trazer esse Sermão da Montanha para hoje, pensar em lá, sei lá, na Serra do Cipó, numa montanha, falando com gente, fazendo uma semelhança com o Brasil, se outro cristão te humilhar, for publicamente em oposição, que é muito comum, como a gente sabe muito bem, tem rixas doutrinárias, né, fundamentalismo, liberalismo, sim, não age da mesma maneira contra essa atitude, ela vai no cerne da polarização que a gente encontra hoje em nosso ambiente político e monta uma série de mecanismos de defesa que a gente construiu para nos defender da vergonha, com a ira. A raiva, ela se propaga a uma velocidade maior do que a gente dá conta, e quando a gente percebe, a gente está envolto em uma dimensão de ódio multiplicada pelo número de pessoas que se rivalizam umas com as outras. Ou seja, são grupos que se opõem uns aos outros e a gente não sabe. Não, peraí, eu sou de esquerda ou sou de direita? Ah, mas se eu for de direita, eu vou ser bolsonarista. Ah, não, mas se eu for de esquerda, eu vou ser lulista. E fica umas coisas assim meio, uma rivalidade gigantesca. A harmonia plena não se faz por essa igualdade. Ou seja, o curso dele é melhor que o curso dele porque eu estou defendendo a vida. Não é isso que Jesus está querendo. Não devemos sentir raiva porque uma pessoa ou um indivíduo pensa diferente de mim, porque essa pessoa é eleitora de Bolsonaro e eu votei no Lula, porque essa pessoa apoia o desmatamento e eu fiz doações para ONGs que lutaram contra as queimadas no Pantanal, porque essa pessoa acha que o comércio deve estar aberto enquanto pessoas morrem na sala de espera do SUS, enquanto eu estou aqui defendendo o isolamento coletivo, eu estou em casa, né? Porque ela entende que o Supremo Tribunal Federal interferiu excessivamente a fechar os templos cultos, enquanto eu acho possível a manutenção da comunhão via webconferência. A gente não tem que ficar com raiva dessas pessoas, que elas estão se opondo, porque ela defende lei pro armas e eu sou contrária. Não é isso que Jesus está pedindo. Ao contrário, a gente tem que se lembrar que essa polarização nos torna tão superficiais quanto o conflito em si, que ela reduz nossa humanidade e nossa condição de atuar no mundo. É um desafio. É um desafio que Jesus, de certo modo, deixa subentendido da gente. Que Mateus tentou recuperar para sua própria comunidade. Ele também estava enfrentando polarização, rivalidade, raiva, egoísmo. Né? Então, se a pessoa se opõe a você, se ela te ofende, você é a favor de uma política que contraria esses princípios, você não tem que xingar, você não pode xingar ela, você não tem que menosprezar ela. Ah, é bolsominion. Isso é um menosprezo. Né? Ao contrário, o que Jesus está recomendando? Não reaja ao, não faça o que essa pessoa está esperando que você faça. Tá? É difícil. É muito difícil, sabe muito bem. Principalmente em um período que nossos emocionais estão assim, garçados. Relaxa. Relaxa. Tá? Pessoa, a gente não aguenta mais. São conflitos que surgem todos os dias. De repente, agora todos estão para erupção. E é uma coisa meio bizarra que a gente todo dia tem ameaça de guerra com os Estados Unidos, com a China, a Europa briga com a Turquia. É uma coisa insana. Está vivenciando mesmo para nossa consciência, para o nosso psicológico, dar conta disso. É difícil, né? Nós estamos cansados, nós estamos psicologicamente cansados, muitos entraram em depressão, pastores se suicidaram, alguns devem saber de algum pastor ou outro que matou. O que impera em nossa sociedade atualmente é uma pulsão de morte coletiva, sim, tá? O que eu quero dizer com isso? É um desejo de
de desafiar o inevitável, o risco de sucumbir. Esse é o inevitável. A gente está lá olhando e falando, duvido que você me pegue. Tá? Então, é esse risco de sucumbir, seja o coronavírus, seja a própria capacidade de dar conta. A gente não está mais aguentando. E sabe-se muito bem que a gente não está mais aguentando, né? A gente está vendo coisas estranhíssimas acontecendo, como, por exemplo, crianças, quantidade de notícias de crianças sendo espancadas pelos próprios pais. Ou então, mulheres, violência contra a mulher aumentou, assim, exponencialmente no último ano. É como um motorista. Pensem aí, façam a imaginação de vocês e pensar no motorista que em uma estrada vazia ele começa a acelerar para sentir a adrenalina da velocidade. Quem faz isso é meu pai, por exemplo. Dirige na estrada, dirigia antes da pandemia, né? Fazia as viagens, ele fala que às vezes ele via uma estrada vazia e queria acelerar. Isso se chama pulsão de morte, tá? Para sentir a adrenalina da velocidade, acreditando que você é uma pessoa especial, que você está no controle de suas ações, até que de repente um carro invade sua faixa e colide frontalmente com você. Você esperava isso? Não, esperava. A estrada estava vazia. Como é que de repente um carro entrou na sua faixa? Né? É uma coisa inesperada. Quem espera que vai morrer de uma gripezinha e, ao mesmo tempo, a gente acompanha pelo menos 4.000, 3.000 pessoas morrendo todos os dias. Ou seja, a gente está vendo essas pessoas morrendo e a gente vê pessoas na rua sem máscara. A gente está vendo essas pessoas morrendo e a gente vê pessoas trabalhando no supermercado. Várias delas estão sucumbindo por despreocupação com a realidade atual, mas não é só uma despreocupação intencional, tipo, nossa, mas que absurdo, essa pessoa está na rua sem máscara. Nossa, o entregador está ali entregando sem máscara. Não é, muitas vezes não é uma preocupação, é uma despreocupação do tipo, eu quero ser preocupado, não é isso. A gente pensa que as pessoas são más nessas horas. Muitas vezes é um esgarçamento mental tão grande que promove o desinteresse por cansaço. A gente não quer mais saber, a gente está de saco cheio de ver pessoas morrendo e sofrendo o dia todo, e a gente está aqui tentando manter a cabeça erguida na obrigação do cuidado para evitar uma coisa diferente, para evitar que a nossa vida tome a esse número de morte, para evitar que vidas de nossos amigos, de familiares, de pessoas que a gente não conhece, a gente briga e faz um isolamento social, mas a gente não aguenta mais. Né? E aí a gente olha para o Sermão da Montanha, a gente vê Jesus falando, não reage à altura. E aí você pensa, você até ri, né? Nesse sentido, reagir na mesma medida, no mínimo, em um barco que já está afundando, é contribuir para que a força da morte e do sofrimento continue imperando. Você reagir com raiva, você se opor, é contribuir. De forma alguma, qualquer polarização é benéfica. A gente não tem como olhar e falar, nossa, como estar polarizado, como ser contra outra pessoa é uma coisa boa. Não é bom. Tampouco ela é necessária para que a gente se sinta indignado pelo que está acontecendo. Ah, tem gente que está aí agindo no mundo, tem gente que está aí reagindo no mundo porque está com raiva dessa polarização, porque está com raiva do Bolsonaro. Ah, vou reagir aqui porque eu não aguento mais o Bolsonaro. Não é isso que a gente está falando. Você não tem que reagir porque você está com raiva do outro. Você tem que reagir porque você se preocupa com aquilo genuinamente. Foco sai do outro, sai do rival, sai daquele que está do outro lado da história, brigando com você, e entra na realidade. Tá? Somado a isso, a gente conta com uma presidência que nos promove angústia 24 horas por dia, com afirmações descabidas e que a gente sabe, influencia milhões de brasileiros. Esta semana, por exemplo, um tio meu, bolsonarista, pegou Covid, né? E ficou de cama. Ele não teve a falta de ar, ele acha, né, sortudo por conta disso, de não ter tido a falta de ar, mas ele ficou chateado. Ele várias vezes falando, ele era irmão da minha mãe, falando para minha mãe, mandando mensagem de áudio para ele, do quanto que ele se sentia indignado, porque o médico não recomendou a hidroxicloroquina para ele. Porque se ele tivesse recomendado, ele já estaria curado, de acordo com o Bolsonaro. Né? É de sentir raiva. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. É de sentir raiva, eu entendo. Certamente Jesus entende, tá? Jesus tem esse lado humano, ele foi humano.
Ele entende tanto o que ele diz. Não resistais ao mal. Mateus 5,38. Isto é, não se defenda. Não ache que com raiva você vai praticar justiça. Outro momento interessante foi um grupo de WhatsApp que eu participo de mulheres feministas. Eu sou uma teóloga feminista, né? E aí eu gosto de participar dessas coisas. É uma discussão acalorada, presidente, uma delas soltou lá. Eu quero mesmo é que o presidente morra. E aí você começa a pensar, né? Opa, duas situações complicadas residem nesse desejo. Caso vocês já tenham tido ele, eu já tive também, certamente, tá? Primeiro, que a gente tem que se lembrar nessas horas, é um processo muito racional para a gente poder tentar encontrar algum equilíbrio, para a gente não ceder à raiva. Primeiro, não possuímos poder sobre a vida de ninguém. E um desejo desse nível, ele nos reduz disparadamente à raiva sentida, como se ela fosse apenas a sua raiva e nada mais, tá? A presidência, ela pode assumir de ódio se ela quiser, afinal a gente não controla a vida dela. Nós não podemos olhar para o presidente como uma marionete e falar, agora você vai por aqui, agora você vai por ali. Ninguém controla a vida do presidente. Ninguém controla as intenções do presidente. Ele pode se opor à mídia, ele pode maldizer os governadores que estão agindo nessa pandemia e está preocupada. Ele pode, né, ficar preocupado com a sua reeleição em 2022, ou ao menos tentar não sair com uma face econômica queimada e, por isso, incentivar a aglomeração para que, ainda que poucos sobrevivam, estes, ao menos, serão os mais fortes da nação e continuarão contribuindo para uma força de trabalho que manterá a política de pé. Bolsonaro, gente, acredita na seleção natural e defende ela ferrenhamente. A única coisa que se opõe à seleção natural que nos torna humano, fez com que a gente chegasse a 7 bilhões de pessoas, foi a ciência. Tá? Ou seja, o fato da gente impedir que pessoas morressem de, por exemplo, gripe. Tá? Então, já por outro lado, o presidente, ele defende. Mas não podemos seguir no mesmo marasmo de raiva e dor que essa situação produz com a insensibilidade dele. Caso contrário, a gente vai se tornar tão insensível quanto, a ponto de desejar a morte dele. Qual a diferença entre ele, que aprova a morte de milhares de pessoas, e nós que aprovamos a morte dele? Não tem diferença. E Cristo deixa isso bem claro. No segundo momento, a gente tem que se lembrar, e a gente tem que estar com isso o tempo todo em alerta na nossa cabeça, toda vez que a gente vê uma notícia da mídia. Apesar da gente estar com pouca energia, cansado, saco cheio, a gente tem que se lembrar disso daí. A situação atual do Brasil não vai se resolver de uma hora para outra com a morte do presidente. A gente sabe disso. O fato de Bolsonaro morrer não significa nada. O Brasil vai continuar no mesmo ritmo que ele está caminhando. Bolsonaro, então, ele se tornou o bode expiatório que carrega todo o ódio da mídia e dos opositores. Então, ele não é o único a dar continuidade a essa situação. E a gente sabe disso. Por que a gente continua insistindo? Né? E para isso que serve um bode expiatório. É aquele bode que vai levar todo o mal. Então, colocar sobre Bolsonaro o peso que a mídia coloca todos os dias é novamente agir como nossos rivais agem. Nos torna responsáveis, por exemplo, afundar o país economicamente por conta do lockdown. Você defende o lockdown, tá lá o opositor falando, mas você não se preocupa com os comerciantes. Então, nesse sentido, eu não defendo as atitudes do Bolsonaro, não é isso. Eu também não sinto compaixão dele, não sinto pena dele, mas o sermão da montanha não nos dá outro caminho para agirmos além da criatividade, do bem, do amor e da busca por caminhos pacíficos e pela justiça de Deus. Não há sermão da montanha espaço para o ódio, para a dominação, para a rivalidade, para a vingança e para a ira. Não há. Não dá espaço, não abre condições para a gente pensar dessa maneira. Mas há espaço sim para indignação. Com ela a gente pode responder de maneira positiva. Então, outra preocupação de Jesus no trecho é com o amor. Esse sentimento tão confuso, difícil e alentador ao mesmo tempo. Né? Jesus afirma, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa frase Jesus antecede informando como as pessoas costumam agir. Com, né, eu, porém, vos digo.
Então, ele está dizendo assim, pensa em Jesus falando dessa maneira. Todo mundo diz que deve amar o próximo e odiar vossos inimigos. Todo mundo faz isso, né? Eu vou amar aquilo que eu quero amar e as pessoas que eu não quero amar, ou elas são, vou ser neutra com relação a elas, ou eu vou odiar, né? Mas que sentido isso tem? Que valor tem amar quem a gente já quer amar se nós somos incapazes de realmente amar o próximo? É, todo mundo e qualquer um. A gente tem que amar todo mundo e qualquer um. Todo mundo faz isso. Ama quem gosta, quem não gosta, odeia. Mas vocês não são todo mundo. Vocês são meus seguidores. E ao me seguirem, devem agir em conformidade ao amor que Deus tem por vocês, que é incondicional, que não faz essa restrição. Bom, aí eu coloco para vocês, né? Se fosse uma coisa fácil, não seria o ensinamento de Cristo, né? E aí parece até uma coisa meio óbvia que Cristo tenha que dizer isso. E eu acho até engraçado que Cristo não fez nem questão de falar em parábola. Ele não olhou e não, vou fazer uma metáfora aqui. Não, é uma coisa tão importante, tão urgente, tão necessária, que ele foi direto ao ponto. Ele olhou e falou, não tem como você interpretar isso aqui de outra maneira. Eu estou sendo muito claro, mais claro que isso é impossível. Amai os vossos inimigos e ore por eles. Bom, a presidência escolhe a quem se aliar, quem vai amar. Seus seguidores, idem. A bancada evangélica também seleciona bem seu grupo de irmãos e irmãs de Cristo. Então, por que a gente deve agir como nossos opositores agem? No mínimo, isso vai nos tornar como eles, em capacidade, fé, em espírito. Se eles amam aqueles que eles querem amar, por que eu estou fazendo isso também? Significa que eu estou agindo como eles agem. E eu não ajo como eles porque eu não me identifico com eles. Então, você tem que agir diferente. Tá? Então, se não somos iguais, ou pelo menos queremos demonstrar isso, por que agimos da mesma maneira, nos justificando e dizendo que nosso amor é mais sublime que o deles, pois defendemos o lado correto? Aí a gente se sente importante, né? Ah, não, mas eu estou defendendo o isolamento social. Eu me preocupo com as vidas, estão no SUS, esperando. Ah, tanta gente morrendo. Ah, como eu sinto tudo isso. Aí entra um pouco até de hipocrisia nessas horas, né? Porque eles não se preocupam, mas eu me preocupo. O meu amor é melhor que eles. Eu sou mais importante. Olha só como eu considero a sociedade, eles consideram. Jesus não está falando para a gente fazer isso. Jesus não está olhando e falando, podem ser melhores que estão indo do lado correto da fé. Não é isso. Jesus pouco está se importando nessa hora com o fato de vocês estarem do lado correto da fé ou não. O que ele está falando é que vocês têm certas responsabilidades quando vocês se assumem seguidores dele. Tá? Então, nós amamos, eles odeiam, alguns dizem. Só a ira e raiva no coração do presidente, outros afirmam. Mas em que esses argumentos diferem se o que eles fazem, na verdade, é expor nossa raiva e nosso ódio, assim como nós também fazemos com eles? Jesus diz, não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Jesus questiona a gente. Se todos eles agem da mesma maneira, de que modo o amor de Deus transformou a comunidade de Mateus? De que maneira o amor de Deus nos transformou? A gente se diz, né? O amor é a base do caráter cristão. Sem o amor, a gente não tem uma referência de ação. Se a gente fica indignado, a gente deve se indignar com amor. Se a gente sente raiva, a gente tem que substituir essa raiva pelo amor. Se a gente se ofende, a gente deve substituir e reagir com amor. Se a gente for humilhado, o amor é a quem devemos recorrer por não nos magoarmos em relação ao nosso próximo. Em nenhum momento Jesus vai olhar e está afirmando que o amor nos torna superiores. Esse não é o objetivo da nossa fé. Não é o objetivo do cristianismo, nos tornar superiores, nos tornar melhores que os outros, tá? A ideia é que nos tornemos fiéis, que hajamos em favor do bem, da justiça de Deus, que sejamos capazes de, sendo luz no mundo, né, a historinha da luz do mundo, agregar pessoas e ensiná-las a paz e o amor, ensiná-las essa transformação pela qual a gente passou também.
falar, você também consegue passar por essa transformação. É nesse sentido que as bem-aventuranças, elas se tornam um desafio assim, enorme para nós, assim como elas foram para a comunidade de Mateus. Pensem que Mateus olhou e falou, isso é fácil de fazer, consigo começar a fazer isso hoje, depois do culto. Não é fácil. Não é reagir ao império, mas usar essa força que poderia ser destrutiva, opressora, para transformar nosso meio, nosso modo de fazer as coisas e reduzir o sofrimento e promover maior comunhão entre todas e todos. É difícil. É difícil porque se trata de canalizar a raiva, pega essa raiva, coloca ela literalmente num cano, né? E fazer o bem com ela. Entendo completamente que essa raiva é uma espécie de energia que nos move, que alimenta do nosso sofrimento. Quanto mais a gente vê pessoas morrendo todos os dias, quanto mais a gente vê casos de pessoas que estão sofrendo por conta do emprego, mais a gente sofre. Isso não é ruim, isso é bom. Só que a gente precisa pegar esse sofrimento, pegar essa dor, sofrer com e transformar isso nessa energia para boa. Então, sim, é possível converter a raiva, o sofrimento, para o amor, como combustível para o amor, combustível para o bem. Então, a gente diz, Jesus nos libertou, Jesus nos salvou, Jesus nos amou, Jesus nos perdoou. Agora, você assumiu essa responsabilidade, esse compromisso de ser seguidora de Jesus, é hora de expressar tudo, promovendo um pensamento radicalmente diferente do vigente, como o próprio Jesus expressou. Com isso, gostaria de finalmente encerrar essa fala. Então, eu gostaria de encerrar com uma citação de uma autora que eu gosto muito, chamada Dorothy Sölle. Ela é teóloga, uma teóloga alemã do século passado, e ela é assim, ela tem um livro chamado Fantasia e Obediência, Reflexões para uma Ética do Futuro. E é um livrinho assim que eu já li 300 milhões de vezes, que é um livro pequenininho. E ela diz o seguinte nesse livro: se o ser humano, porém, pela libertação em Cristo, está novamente no caminho da liberdade, ele não apenas assume responsabilidade pela ordem do mundo, mas também se esforça pela transformação desse mundo. A força que o cristão precisa para isso é aquilo que a Dorothy Sölle chamou de espontaneidade, que é simplesmente agir, né? O ser humano transforma, inventa, coloca tudo em movimento. Essa espontaneidade erige uma nova liberdade. As pessoas que crescem nesse círculo, elas não vão ser educadas a se inserir na ordem, mas a aprender a liberdade. E aí, em outro trecho, ela declara: na realidade, o que Jesus exige é uma consciência extremamente vigilante e uma capacidade que vocês precisam ter, tá? Extremada, compreender os outros, uma visão nova do outro, reconhece suas angústias e suas esperanças, mesmo quando não se manifestam claramente ou aparecem de modo ambíguo, que é o que acontece com nossos opositores. E mesmo também quando se escondem, calam. Jesus esperava que nós modificássemos o mundo, porque quando ele veio, ele modificou o mundo. E justamente para isso foi que ele libertou toda a nossa fantasia. E é isso, tomara.